amigos, esta é a altura em que nós dizemos que nem ligamos muito à seleção, não é? Nem ligamos muito a isto. Eu nem gosto de futebol, futebol de clubes, não é? A gente é mais para o futebol de clubes, é que... Já passou uma hora Já? e eu Uma horinha? sinceramente não gosto de futebol, não sei se aqui Quando o ainda Cunha gostas de partilha. futebol? Hockey patins. Hockey, não é? Sempre. Estavam aí os miúdos a jogar hockey, acho que é um bocado Hockey isso. para os Jogos Olímpicos é o que eu peço. Mais Jogos não. Olímpicos? Mais Ainda falta 2 anos. É lá também. Não lá. sei se trará boa memória. E então, uma hora... Por falar em Olímpicos, eu diria mínimos Olímpicos, não é? Mínimos Olímpicos? Era o título que fazias para a Era. participação de Portugal no Mundial? Completamente insípido. E o teu, Cunha, qual é que era o teu título? Abaixo dos mínimos olímpicos. Abaixo. É Olhem. fraco. Portanto, nós estamos a gravar isto uma hora depois do final do jogo, portanto as emoções ainda estão aqui quentes. Sim, não esperem muito racional. Não esperem muito racional. Querem começar por Espanha ou querem começar pelo que o Roberto Martínez acaba de dizer? Não é que não é bem uma novidade, mas... Vamos falar do jogo. Então, o que é que correu mal neste jogo? Bem, sou eu? És tu, podes começar tu, mas- Eu gostei da primeira parte, longe de ser famosa, mas não sendo propriamente o 11 que eu escolheria, acho que desta vez Roberto Martínez foi Coerente? foi feliz, ou foi coerente, ou foi capaz no 11. Claro que todos nós fazemos o nosso 11, mas eu gostei do resultado que o 11 trouxe. Ao contrário dos últimos jogos, em que aqui e ali achei que ele fez substituições a ler bem o jogo, desta vez não gostei. Claro que a tendência natural é falar da lesão de Nuno Mendes, que eu acho que a lesão de Nuno Mendes não condiciona a eficácia de Portugal, condiciona a mentalidade de Portugal. A partir daquele momento, Portugal sentiu-se menos capaz, sentiu-se menos valoroso, sentiu-se abaixo da Espanha, e foi algo que eu não senti na primeira parte. Na primeira parte senti uma equipa, e aí concordo com o Roberto Martínez, a jogar de igual para igual, a jogar olhos nos olhos, como o Roberto Martínez também acho que conseguiu, e já agora também fazendo a ligação aos anos de Roberto Martínez, eu acho que se há coisa que eu fui sentindo ao longo destes 3 anos e meio é Portugal, na forma como encara os jogos, não tem só a ver com o Roberto Martínez, obviamente, tem a ver com uma grande geração e com uma geração vencedora, mas Portugal consegue jogar de olhos nos olhos com várias seleções. No final do Euro 2024 eu tive a oportunidade de dizer isso. Eu não me lembro de ver Portugal a jogar de peito tão aberto e tão corajoso perante uma seleção como a França, que era Mesmo na Liga das Nações também, não? na Liga das Nações, ganhando, e nestas duas grandes competições caindo contra seleções do mesmo nível ou superior. Portanto, este é o lado bom que eu acho que fica. E neste jogo senti que praticamente durante uma hora isso existiu. A partir do momento em que Nuno Mendes sai, não por pouca qualidade de Nelson Semedo de todo, que até nem acho que tenha entrado mal, e a mal também já estava muito abaixo, já estava muito desgastado, mas Portugal foi por aí abaixo. E eu acho que depois o pico desse ir abaixo e de começares a sentir a equipa está aqui um bocadinho À espera do prolongamento. foi com a saída do João Félix. Para mim foi a saída menos compreensiva, porque acho que, com exceção de Diogo Costa, uma vez mais o melhor da seleção nacional, João Félix foi o melhor jogador de campo. E podem-me falar do desgaste, eu acho que era escolher, se fosse para falar do desgaste era escolher. E João Félix estava a ser dos jogadores mais inteligentes Até com na bola. ajuda ao Nelson E na Semedo. ajuda a Nelson Semedo e a Nuno Mendes, por cima estava com esse ritmo, estava a conseguir parar porro. Sinceramente não consegui entender aquela sua saída. Entendo a entrada de Rafael Leão, não entendo a saída de João Félix. E depois, as outras duas substituições acho que agudizam aqui um bocadinho esta sensação de que não saíram os jogadores que deviam ter saído. E o que eu volto a sentir é este olhar para aquele 11, olhar com demasiado respeito para alguns jogadores. Não estou a meter Cristiano Ronaldo no topo, mas obviamente Cristiano Ronaldo era um jogador que eu seria. Acho que Bruno Fernandes volta a fazer um jogo muito abaixo. E sinceramente, para também passar aqui a bola ao Cunha, faz-me impressão que, e isto aqui não aconteceria
com qualquer outro tipo de jogadores. Eu percebo totalmente o peso de Cristiano Ronaldo, mas faz-me a impressão, nós vimos de um jogo em que há um herói que salta do banco, que não andava a jogar, entra naquele jogo, marca. Quem é, nesta altura, quem é que seria o... Não vou, se calhar o Diogo Costa estaria lá no mesmo nível, mas quem era o jogador mais motivado da seleção? Era Gonçalo Ramos. Eu acho que era preciso injetar um bocadinho essa adrenalina do Gonçalo Ramos em campo. Não entra, e eu sinceramente depois acaba por acontecer algo para o qual Portugal parecia que estava com a coisa mais ou menos controlada, mas há aqui, para remate final, há aqui um momento, para mim, que agudiza ainda mais estes problemas que Portugal estava a ter, que é a entrada de Ferran Torres. Ferran Torres destruiu a defesa portuguesa. Destruiu a ligação defensiva entre o meio-campo e a defesa. E não foi a primeira, não foi a segunda, não foi a terceira, que ele sai contra a corrente da seleção. Portanto, a seleção portuguesa está a sair e ele vai em movimento contrário. Oposto. Fez isto várias vezes em diagonais a fugir da baliza. Naquele momento ele faz um movimento que é determinante, abre espaço para Merino, que estava fresco, e Portugal é eliminado. Cunha, nem tem as boas-vindas aqui, desculpa lá, estamos ainda... Opa, eu faço parte da casa, É verdade, mas é verdade. apareço mais para funerais. É verdade. Também faço batizados e comunhões, se quiserem, mas funerais estão muito fortes. Olha, Batizados não deve estar para demorar. porquê? Jesus... Mas isso depois há de ser mais para a frente. Boa ponto. Já vamos falar sobre isso. Olha, olhando aqui para a estratégia da nossa seleção, muito preocupados com o meio campo adversário, eu estava até com mais medo do que o que aconteceu na realidade, estava com medo que a coisa fosse pior do que foi na realidade, mas é uma estratégia muito... até corajosa de Roberto Martínez, não é? Ou seja, pelo menos na primeira parte não colocou a equipa demasiadamente atrás, deixou Vitinha, João Neves e Bruno Fernandes jogar numericamente igual para igual. Gostei dessa atitude. O que veio a seguir foi um bocadinho pior, mas a entrada inicial, o 11 inicial, o que é que pareceu? Em relação a isso, a leitura do Luís é perfeita, na minha opinião. É exatamente a forma como eu vi o jogo. Uma coisa é estratégia, outra coisa é modelo e identidade. Em relação à estratégia que ele adotou para este jogo, parece-me que esteve bem. Foi feliz nas opções que tomou, foi feliz na estratégia que escolheu para este jogo. O problema de Portugal é que eu durante 5 jogos nunca o senti com identidade, com modelo, com afirmação, com convicções fortes no seu plano de jogo. A equipa oscilou bastante, passou do péssimo para o médio. Gostei da hoje primeira parte contra a Espanha, mas o balanço final deste Mundial é francamente negativo. Não sou eu que o diga, aliás, o Pedro Proença tinha dito que, e passo a citar, um mau Mundial será não chegarmos acima dos quartos de final, portanto, acabamos por cair nos oitavos de final, e aqui agora permite-me recuperar uma afirmação do Roberto Martínez, que é um profundo disparate. Aliás, a comunicação do Roberto Martínez, faço um pequeno parênteses, eu e o Luís fomos entrevistá-lo há uns tempos. No fim do Euro 2024. Um cavalheiro, excelente trato, uma simpatia, tudo aquilo que nós vemos... Um político, não é? Um político. Tudo aquilo que nós vemos nas conferências de imprensa, na sala de imprensa, de facto é a mesma coisa atrás das câmaras, é de facto um senhor educadíssimo, mas não está imune à crítica, e eu tenho que a fazer. Não faz qualquer sentido, no final da fase de grupos, Roberto Martínez vir com esse disparate a dizer que não era importante acabar em primeiro ou em segundo lugar, quando nós podemos ter pela frente o Ghana e a Suíça e acabamos por levar com a Croácia e a Espanha. Portanto, isto aqui é brincar um bocadinho aos spin doctors, não é? Alguém lhe disse para ele dizer isso, provavelmente, e ele terá entendido que era uma forma mais leve de sair, de fugir ao assunto e de fugir àquele jogo muito mal conseguido contra a Colômbia, apesar das atenuantes climatéricas. Portanto, houve aqui, diria que perder contra a Espanha, ser eliminado contra a Espanha não é nenhum escândalo. Qualquer equipa, mesmo o Brasil ou a Alemanha que perca contra a Espanha, não é um escândalo. Acho que Portugal deu uma resposta interessante na primeira parte, até aos 60 minutos, como disse o Luís. A saída do Nuno Mendes, de facto, é muito sentida pela equipa, mas depois o que eu sinto também é que, a partir de dada altura, desculpa falar sobre isto, mas tem que ser, que Portugal está a jogar com um homem a menos. Total respeito pelo grandioso Cristiano Ronaldo, mas nesta altura, depois falamos mais um bocadinho mais à frente, se assim o quiserem, nesta altura, eu acho que até a maior, perdão uma expressão, Ronaldete,
fica um bocadinho deprimido a ver Cristiano em campo, porque para este nível de futebol, para um adversário desta qualidade, deste calibre, Cristiano não consegue fazer 90 minutos que sejam úteis à equipa. Se colocarmos em cima tudo aquilo que ele já tinha feito neste torneio, portanto ele sai com 441 minutos de jogo deste Mundial, apenas atrás do Diogo Costa e do Renato Veiga. Já não tem condições físicas funcionais para fazer este tipo de utilização num torneio com prejuízo dele. Com prejuízo dele. Portanto, nós, pela gratidão que todos temos a Cristiano Ronaldo, embaixador gigante de Portugal, que projetou o nome de Portugal ao longo dos últimos 20 anos, tudo isto está presente em todos nós, acho eu. Nós não nos esquecemos, mas enquanto analistas, nós estamos a falar de rendimento nesta altura. E nesta altura, o rendimento de Cristiano Ronaldo é incompatível com a forma como é gerido pelo Roberto Martínez. Cristiano Ronaldo ficou em campo os 90 minutos. Eu não quero acreditar que porque houve uma lesão porque houve uma substituição por lesão, depois faltou uma substituição para eventualmente retirar o Cristiano. Mas o que é que aconteceu aqui, Luís? A seleção estava mais ou menos tranquila no jogo, entra Ferran Torres, sai João Félix e Portugal de repente deixou de jogar o jogo pelo jogo e passou a jogar a pensar nos 30 minutos que eventualmente poderiam vir mais lá para a frente. Isto foi... Eu não senti que Portugal foi obrigado a fazer isso pela Espanha. Senti que Portugal teve vontade de o fazer. Ou seja, a certa altura Portugal desistiu, quis fazê-lo e deu aqui 2 passos atrás. A certa altura tínhamos as 2 linhas ali bem coladas e o Ronaldo meio descaído para a direita. Não percebi porque é que houve tanta... Eu não estou a dizer que fôssemos para cima deles para tentar marcar o gol, mas porque é que a certa altura desistimos quase dessa possibilidade? Eu acho que, querendo eu tentar interpretar, não é? Porque não acredito que ninguém faça as coisas à toa e obviamente há um racional para isso. Eu acho que a intenção de Roberto Martínez foi baixar ligeiramente o bloco, porque a partir do momento em que sai Félix entre Leão, e entra Leão e Neto, o facto de tu chamares a Espanha para cima, a Espanha estava com vontade de pressionar, de fazer marcação homem a homem de uma forma intensa. Se tu consegues espaço para Rafael Leão, poderia surgir daí o perigo. E a verdade é que também na última meia hora há o cabeceamento no canto do Cis, aquela bola do Bernardo Silva, mas de resto ali uma arrancadela do Leão, depois chega ali, isso, atrapalha-se na área. Há acelerações do Leão um pouco inconsequentes, mas isso também não me parece que seja propriamente surpresa. É um jogador como sempre é muita parra no bom e no mau, e pouca uva sempre, ou quase sempre. Eu acho que foi essa a intenção. Agora, sinceramente, isso aí desde logo fez com que muitos dos jogadores perdessem aquilo em que são fortes, não é? Desde logo Vitinha, porque a partir do momento em que Rafael Leão entrou em campo, Vitinha desapareceu do jogo com essa, parece-me, tentativa premeditada de baixar um bocadinho. Até porque tu, ao meteres Rafael Leão dentro do campo, tens 2 jogadores que já não vêm para trás, não é? Tens o Leão, tens o Ronaldo. É isso. Ou seja, esse é um dos grandes pontos, e indo aqui um bocadinho de encontro ao que o Cunha estava a falar. Eu acho que toda a gente, consideremos que é o timing, ou que já devia ter sido o timing, ou etc. Mas acho que toda a gente vê a utilidade em Cristiano Ronaldo. Portanto, isso não está em causa. Agora, quando tu te colocas contra uma equipa da valia de Espanha, e para mim, leigo da matéria, que não tirei o curso de treinador, acho que é impossível tu encarares esse jogo, esse tipo de jogo, com Rafael Leão e com Cristiano Ronaldo em simultâneo em campo. Acho que são menos 2 jogadores ativos a defender. Quanto muito há um espasmo, há uma lembrança. Rafael Leão, na primeira transição defensiva, é verdade. Já sei vem a passo. É verdade. E aqui ainda por cima o passo do Leão é enervante. É enervante, sim, isso é verdade. Mas aparenta um desinteresse pelo jogo. Eu acho que são as características dele. Ninguém vai mudar isso. Portanto, é saber lidar com isso, saber que, ok, se queres usar Leão, tens que ter as condições reunidas para que a equipa não se desequilibre. Eu acho que com Leão e com Ronaldo, normalmente a equipa desequilibra-se, porque na reação à perda são 2 jogadores a menos e mesmo perante um ataque continuado são 2 jogadores que estão muito inertes. Portanto, essa é a minha interpretação. Enfim, eu queria ainda voltar aqui ao que o Cunha há pouco estava a dizer, porque
Portugal, a meu ver, começa a ser eliminado. Claro que para tu seres campeão do mundo tens de jogar com os melhores, sem dúvida. Pá, mas quanto mais puderes adiar, melhor. Portugal começa a ser eliminado contra o Congo. O facto de não ganharmos ao Congo faz com que estejamos logo em déficit. Tínhamos que ganhar à Colômbia no último jogo. Já aqui falei que senti que foi um 11 lançado, ou jogadores lançados para ganhar o 11, mas não houve uma postura ou uma capacidade da equipa para tentar ganhar o 11. Portanto, houve aqui uma discrepância gigante nessa postura no terceiro jogo. E, portanto, Portugal caiu neste lado que já sabia que havia Espanha, que havia potencialmente França ou Alemanha. Um lado, o outro lado não é muito melhor, mas pelo menos tinhas um caminho em que nós íamos ser favoritos até chegarmos aos quartos de final contra a Argentina. Era mais simpático o arranque, não é? Exato. Gana e Suíça, até podíamos perder com o Gana, atenção, mas no bloco seríamos de notas, favoritos. éramos favoritos, é isso mesmo. Renato, nós já somos eliminados pela Espanha, bem, quê? 3 ou 4 vezes? 2010, É a terceira 10? vez. 10, 12 e agora? E agora? 2012. 2004 não é eliminar, mas é porque ainda era fase de grupos, mas na altura era um jogo a a eliminar. Espanha não se qualifica. E depois na fase 2025 seguinte. ganhamos a Liga das Nações. É verdade. Os penaltis. Mas, Igor, recuperando um bocadinho aquilo que o Luís está a dizer, e muito bem, eu acho que isto vai bater, encaixa muito bem naquilo que eu estava a dizer da falta de identidade. Porque neste Mundial, nos 5 jogos, eu senti muitas vezes Portugal a querer jogar o jogo da outra seleção, a tentar adaptar-se um bocadinho ao que o outro poderá fazer. Quando eu acho, lá está, torcemos aqui um bocadinho, enquanto de analistas e de treinadores, me parece que Portugal tem qualidade mais suficiente para ser Portugal Mas, a ditar aquilo que Curiosamente, o eu jogo hoje nem pode dar. senti tanto isso. Hoje Mas, menos, curiosamente, Cunha, mas nos 4 jogos anteriores senti muito Ainda bem isso. que abordaste isso, porque nós falamos aqui muito de uma coisa, queria ouvir a tua opinião, acho que nunca ouvi. Nós temos o nosso meio campo, João Neves, Vitinha, Bruno Fernandes, podes incluir aqui o Bernardo, podes incluir o Félix que joga mais por dentro, portanto, todos jogadores para um tipo de futebol mais de apoio, mais rendilhado, mais passa aqui, passa ali, mas depois contrapomos isto jogando muitas vezes com 2 extremos ou com um extremo. Como é que tu casas estas... Qual é a ideia aqui de casar posse com profundidade? Eu sinto sempre que a equipa está aqui numa batalha interna de Sim. vamos tentar fazer o jogo que o nosso meio campo quer ou o jogo que os nossos avançados querem. Eu devo confessar, em primeira mão, que sou um ouvinte assíduo do Ataque Então és Rápido, tu o portanto gajo que eu ouço praticamente todos os episódios, Metes play em todos os dispositivos que tens. No Em casa, milhão, no trabalho. sempre, E no sem dúvida carro. nenhuma. É assim que a gente chega ao 1 milhão e tal. É Portanto, isso, é eu isso. tenho ouvido bastante o que tem dito o Luís, mas não só, os nossos convidados, o Diogo e os nossos convidados que têm aparecido aqui nas últimas semanas, e o Carlos Daniel, obviamente, com quem aprendo sempre muito. Que virá, sempre já agora sempre que eu podemos ouço. anunciar. que- Virá. Na próxima semana? Na próxima semana. É a próxima No semana? final da próxima semana, antes da final, Antes da nós vamos final. fechar aqui o Importante. formato. Fico feliz. Se calhar nessa altura já sabemos quem é o selecionador, não? Fico feliz. É sempre um, é Ah, sempre tu um não gosto. sabes? Oficialmente não. Ok, ok. Quer dizer, se bem que nós estivemos numa gala da Liga e houve lá alguém que basicamente anunciou, mas... É sempre um gosto ouvir o Carlos Daniel. Provavelmente terá muitas coisas interessantes para dizer sobre este Mundial de Portugal. Mas respondendo à tua questão, não querendo fugir dela, o que me parece, lá está, muitas vezes é que Roberto Martínez acaba por confundir os jogadores. E agora, deixa-me pegar nas palavras do Bruno Fernandes. Não sei se ouviram o que é que ele disse agora. Não. Bruno Fernandes disse agora... Eu só vi o Só vi o título O também. título não quero Renato, ser... depois se quiseres podes dizer aí, ipsis verbis, se estiveres aí, ele diz mais ou menos que sentiu que Portugal nunca jogou o seu futebol predileto neste Mundial. Isso é bem dito. Portanto, esta frase leva-me a pensar que a equipa se foi adaptando um bocadinho ao que estava do outro lado, em vez de obrigar os adversários a adaptarem-se ao maior poderio de Portugal. Parece-me que Portugal nesta altura é mais ou menos pacífico de fazer esta leitura muito rápida. Temos um guarda-redes de elite, não vou dizer se é melhor ou top 10. Top 5 para mim. Temos um central de elite. De elite. O Renato Veiga, a mim surpreendeu-me, não começou muito bem, mas foi O melhorando Mundial com o sempre Mundial. a crescer para o Renato, sem dúvida. Temos um lateral de elite, talvez 2. Gosto muito do Cancelo, não o senti bem deste Mundial. Já. Temos Sim, 3 médios de elite, o melhor jogador da Premier League, 2 bicampeões da Europa. E depois na frente, gostei muito do João Félix. E estou à vontade, porque eu era um grande admirador do João Félix, deixei de ser ao longo dos últimos anos por estar desiludido com a forma como a sua carreira se tem desenvolvido, mas neste Mundial eu vi o João Félix ainda hoje, como o Luís disse muito bem, eu acho que o João Félix era o último dos homens do ataque a sair. Sim.
Não, de acordo. Com totalmente de acordo. bola, Ataque e do meio campo até. com a bola Isso. sempre a decidir bem, com muito compromisso, a viver o jogo. É isso, muito compromisso. Muito Que é uma compromisso. coisa que muitas vezes lhe era apontado o dedo e Sim. eu acho que ele A viver o está jogo. completamente Eu diferente. senti o João Félix a sentir, pá, estou a jogar um Mundial. Isto é um Mundial. Eu tenho que estar aqui o máximo. E numa clara posição de extremo, mesmo no momento defensivo, completo extremo, ou seja, não é naquela, Sim. não é naquele lugar meio João Segundo Pinto que ele avançado, tinha, né? Aquele sim. segundo avançado que Tem a ele tinha. declaração do Bruno, se quiser. Sim, Já isso é, agora, Eu ouvia curioso. de en passant ali, mas parece-me que era mais ou menos Mas é isso. praticamente isso. Este grupo tinha qualidade para ganhar o Mundial, temos de jogar mais ao nosso jeito, fazer com que as equipas nos respeitem mais. Pronto. É mais ou menos Entretanto, isto. Denota Ronaldo- esta tal guerra de Ronaldo força, falou não é? sobre o Esta- O Ronaldo falou? Sobre o Martínez. Se quiserem, E posso sobre ler-vos aqui. Ele diz: adorei trabalhar com Roberto Martínez, um grande ser humano, um grande treinador. Aquilo que ele fez por Portugal foi muito grande, é de louvar. Mas disse em... Foi Escrito. zona mista. Zona mista. mas ninguém lhe perguntou. Pá, para já foi Mas isto já que só saiu. isto, não é? Pois nós volto a dizer, nós estamos a gravar isto É isso. uma hora. Basicamente, desde que acabou o jogo, portanto, nós estamos aqui um bocadinho. Sim. Só mesmo para acabar, vídeo, a gestão que o Roberto Martínez faz do Gonçalo Ramos neste Mundial é chocante. É chocante. Estava mais do que claro que o Gonçalo Ramos podia ser muito mais útil do que foi, e depois daquilo que ele faz contra a Croácia, hoje nem sequer saiu do banco de suplentes, com 5 mexidas feitas até aos 90 minutos, é incompreensível. É incompreensível. Eu gostava de perceber isto, sinceramente, ou me está a passar aqui alguma coisa ao lado, como é que Cristiano Ronaldo joga os 90 minutos num jogo como este, tendo o Gonçalo Ramos motivadíssimo no banco de suplentes, cheio de vontade e com qualidade mais suficiente. Quanto mais não seja para pressionar, não é? Quanto mais não seja para compensar o que o Leão não pressiona do outro lado. Acho que isto daria um bom corte, que é sempre importante, mas nesta altura, uma pergunta que eu faço a vocês dois, somos todos jornalistas que gostamos de fazer perguntas, nesta altura, em que aspecto do jogo é que o Cristiano Ronaldo é superior ao Gonçalo Ramos? Finalização, talvez? Pode haver aqui alguma atenção. Diria que no pacote completo optaria por Gonçalo Ramos, mas poderá haver aqui um outro momento de jogo em que o Cristiano seja melhor ainda. Sim. Pois, aqui a questão é... Eu estou à vontade porque, aliás, eu dei o... É assim, Disse qual é que eu achava que era o 11 para este jogo e não tinha Ronaldo. aliás, assim, os três da frente eram diferentes. O Ronaldo neste momento é Não, claramente Félix não. inferior a Gonçalo Ramos. Ninguém tem dúvidas disto. Acho que, tirando 2 ou 3 pessoas que vivem na Madeira, acho eu que vivem na Madeira, ninguém pode dizer o contrário. Agora, todos percebemos, e alguém dizia aqui, já não sei se foi o... Na Madeira há muitas lapas. Pode ser. Desculpa. Já não sei se foi o João Leitão que dizia isso, que é em 2022 tivemos uma oportunidade de, não estou a dizer correr com o Cristiano Ronaldo da seleção, obviamente não íamos fazer isso, mas de criar aqui Mudar o ciclo. mudar o ciclo. E, Foi um momento importante, e Roberto Martínez foi contratado para prolongar isto. Não foi contratado por Pedro Proença. Pedro Proença, segundo se sabe, terá equacionado a mudança, depois não fez devido à conquista da Liga das Nações, e portanto houve aqui uma sequência dada, e há uma declaração de Cristiano Ronaldo na conferência de imprensa de antevisão deste jogo que é sintomática. O Ronaldo disse: eu saio da seleção quando eu quiser. Portanto, não é quando eu deixar de ter qualidade, não é quando o selecionador achar que ele não tem qualidade, é quando ele quiser. Não Mas é é quando assim, vocês é. quiserem. Para todos os efeitos, é uma boa declaração, mas é uma declaração que toda a gente sabe. Olha, aqui toda a gente sabia há disso. aqui umas declarações novas de Ronaldo. Amanhã levanto-me como me levantei hoje, de consciência tranquila, dei o meu melhor, ganhei 3 títulos para Portugal antes de... E Portugal não tinha ganho nenhum título antes de Cristiano. O melhor que dei à seleção foi o Euro 2016, para mim tem a mesma dimensão do Mundial, sinceramente, por isso sim, isto ninguém tira Ô, Igor, mérito a Cristiano, como o Cunha disse há bocadinho. nós estamos a analisar rendimento. Ronaldo é o melhor jogador de sempre do futebol português, portanto... Na minha humildérrima opinião, há 4 anos, Cristiano já não justificava ser titular absoluto da seleção. Eu não estou a dizer que Cristiano Ronaldo não tem lugar neste lote de 26 jogadores. Provavelmente eu também o convocaria, eventualmente. Tenho algumas dúvidas. Mas nunca com este estatuto de titular indiscutível. Aquele é titular indiscutível. E é isso que está em causa, que eu coloco em causa. Já o escrevi, já o disse, e portanto reafirmo aqui para que não haja dúvidas. Agora, o que ele está aí a dizer, claro que sim, é o maior futebolista português de todos os tempos. E esta declaração que eu vos li do vou-me levantar como me levantei hoje, não sei o quê, é quando lhe perguntam pelo futuro dele pós-mundial, ou seja, no fundo, estenderem-lhe a passadeira para se ele quisesse retirar-se da seleção.
E esta é a resposta dele. Portanto, Portugal antes do Cristiano não tinha nada e, portanto, eu estou tranquilo. Meus amigos, preparem-se. Ele diz que é o último Mundial. Ele tem 41 anos, o próximo né? Mundial há Isso 4 garante, anos. pelo menos isso garante. Aos 45 também não... Sei lá. O próximo europeu é a Inglaterra, não é, Luís? É. Manchester. Eu acho que Cristiano Ronaldo não vai sair. Isso aí, meus amigos, acho que a escolha do próximo selecionador também tem isso em mente. Mas é engraçado, nós falámos disto e eu fiquei a pensar nisto. Tu achas mesmo que Jorge Jesus não é o tipo de treinador que, se achar que o Ronaldo não merece ir, tem a coragem e o ego? Porque haverá pouca gente com um ego maior que o presidente da federação, mas Jorge Jesus eu acho que tem. Tu sentiste com o Jorge Jesus no Al Nassr que o ego dele era maior do que o do Cristiano Ronaldo? No Al Nassr? Não, senti... Luís, o Jorge Jesus quando saiu do Al Nassr disse qualquer coisa como: eu vim aqui só ajudar o Cristiano a ganhar, vim aqui ajudar o Cristiano a ganhar um título e vou-me já embora. Ou seja, como quem diz, não é o Ronaldo que me ganhou o título, fui eu que venho ao Al Nassr dar ao Ronaldo o título. Eu percebo, é assim, uma interpretação. Eu estou contigo. A minha interpretação é ao contrário. Pois, é que É eu acho ele que meter-se abaixo dele. Jorge Jesus com todo o respeito, e ele treinou o Sporting, portanto, eu vou dizer isto com propriedade, é maluco o suficiente para dizer, não, Cristiano, JJ. Eu estou-me a rir porque eu já vos ouvi falar sobre isto há um ou dois Falámos, episódios, não foi? O sim, JJ sim. versus Cristiano. Eu não estou a dizer que é versus, eu estou a dizer é que acho que JJ tem o ego suficiente para carimbar essa decisão. Não estou a dizer que o vai fazer, e eu concordo contigo, É a eu acho coisa que não mais vai fácil. fazer. Eu não sei o que é que vai acontecer. Eu sei aquilo que devia acontecer. Se o Cristiano Ronaldo nesta altura tivesse maturidade suficiente para reconhecer que já não tem condições para servir Portugal como já serviu, seria marcar uma conferência de imprensa, merecer todas as loas, todos os elogios, Sim. uma estátua aqui, um nome de um estádio aqui, e eu sublinho e subscrevo, merece tudo isso, e assumir, meus amigos, fui Está até na o meu altura. limite, está na altura de eu servir Ganhei Portugal, 3 títulos e Portugal antes não tinha servir nada. Portugal de outra forma, com um papel importante na federação, defendo isso também. Agora, como jogador de campo, acho que o prazo de validade já está apodrecido há muito. Eu acho que agora, como há 2 anos, como há 4 anos, Cristiano Ronaldo tem lugar, pela qualidade do momento, tem lugar nos convocados. Só que Cristiano Ronaldo sempre foi um jogador e uma figura que não me parece que fosse muito tolerável à rotatividade, tolerável ao banco. Claríssimo. E eu percebo Nunca foi. perfeitamente, não julgo de todo isso. Agora, se tu és intolerável ao banco, se tu és intolerável a uma gestão que não a de seres o terceiro jogador e o segundo jogador de campo com mais minutos, quando não tens já capacidade para isso, então deves entender, ok, é o fim, porque não estou para ser suplente. Respeito Pois total, é isso, total. Mas eu já o tinha dito há 2 anos, já o tinha dito há 4 anos. Eu acho que o fim de Cristiano Ronaldo estava bem evidente. Eu acho que agora, curiosamente, eu acho que Cristiano foi mais útil neste Mundial Do que foi no Europeu. E acho que foi mais útil neste Mundial do que foi no Mundial anterior. Ou seja, Porque aí ele não tinha aquela coisa de que era, não é? eu vejo que, do ponto de vista futebolístico, Cristiano Ronaldo é mais maduro, é mais sábio, já tem mais anos da posição 9, que não é a sua posição de raiz, e por isso acrescenta mais. Só que Cristiano Ronaldo não evoluiu na questão de gerir o seu tempo de outra maneira e de ser... Basta ver que a única vez que ele saiu neste Mundial, ele saiu a abanar a cabeça. E, quer dizer, tu podes ser o Jorge Jesus, podes ser o Roberto Martínez, podes ser quem tu quiseres. Se vês um astro, uma figura lendária do futebol, a abanar-te negativamente a cabeça, tu vais sentir aquilo. Tu vais sentir aquilo como uma represália. Vais sentir aquilo como aquela figura emblemática, muito maior do que tu, não está de acordo com o que tu estás a fazer. Tu achas que tem algum impacto ele olhar à volta para os seus contemporâneos, Messi, Modric, Lewandowski, alguns que eu me esteja por aí a esquecer, e que todos eles ainda são ou eram
o caso Lewandowski já não é bem o caso, mas todos eles ainda são figuras da sua seleção e titulares indiscutíveis, ninguém discute, assumo eu, na Argentina, que o Messi, o único que se discute, e realmente Ancelotti também aí errou, depois iremos falar disto, foi a questão do Neymar, mas achas que ele sente isto também? Ou seja, não, se os outros conseguem, achas que passa-lhe pela cabeça isto? Não acho que ele sinta isto como eu temia que pudesse sentir. Felizmente, acho que Cristiano Ronaldo e para mim a melhor prestação de Cristiano Ronaldo foi a conferência de imprensa ontem. A melhor prestação dele no Mundial todo foi a conferência de imprensa ontem. Acho que Cristiano Ronaldo não fica afetado como eu temia que pudesse ficar com esse a ver o Messi número de fazer gols, 7 gols, etc. Agora, não acho que lhe seja indiferente. Onde é que se percebe isso? Também na conferência de imprensa de ontem. Acho que não é alguém que enfim, a quem isso passe completamente ao lado. Mas acho que consegue levar a coisa muito mais numa boa do que conseguia levar há 10 anos. Há 10 anos isto ia ferver-lhe completamente o sangue. E ia rematar todo o lado, é isso, pés de baliza lá para dentro. por isso acho que eu olho para Cristiano Ronaldo do ponto de vista futebolístico e em vários aspectos melhor do que há 2 anos e melhor que há 4 anos. Não tenho dúvidas disso. Até posso ir à 6 e à 8. Agora, do ponto de vista de saber gerir e deixar espaço para um outro tipo de gestão, aí já tenho muitas dúvidas. Olhem, vamos ver o que é que o Cristiano vai fazer. O que sabemos é que o Roberto Martínez saiu. O Roberto Martínez teve 4 anos em Portugal, herda uma seleção que já em 2022 atravessava exatamente o mesmo problema que, curiosamente, teria que ver o episódio de 2022 a ver se estávamos a falar exatamente a mesma coisa. Mas herda exatamente os mesmos problemas que deixa, portanto, a sucessão ou não de Cristiano. É verdade que ao serviço da seleção ganha a Liga das Nações e nós não podemos esquecer, e isto realmente é relevante. Portugal tem 3 títulos como seleção, portanto ele tem 33% do histórico de troféus que a seleção tem. Cunha, mas avalias como o trajeto, os 4 anos de Roberto Martínez na seleção pós-Fernando Santos, eventualmente pré-Jorge Jesus? Olha, antes deste Mundial a nota era altamente positiva e será positiva sempre porque Portugal ganha com brilhantismo aquela Liga das Nações, não esquecendo que foi uma prova ganha contra a Alemanha e contra a Espanha. Na Alemanha. Portanto, terá sempre nota positiva por esse troféu e por nos ter dado aqui uma mão cheia de jogos de grande qualidade, em que Portugal jogou da forma que devia jogar mais vezes. Essa nota baixa porque eu sempre estive com este Mundial na cabeça. Eu acho que o Roberto Martínez também. Aliás, ele hoje diz que é contratado há 3 anos e 6 meses para ser campeão do mundo. Portanto, este torneio norte-americano seria o clímax, se tudo tivesse sido perfeito, da passagem por Roberto Martínez por Portugal. Acaba por ser um treinador muito gestor de grupo, muito gestor de recursos humanos, muito político na ligação com Cristiano Ronaldo e com mais 3 ou 4 jogadores. Um treinador que foi abrindo aqui ali a porta à entrada de alguns jogadores, mas percebia-se que eram apostas muito frágeis. Naturalmente que, lá está, o lado de cavalheiro acabou por nos deixar aqui ali um bocadinho de pé atrás e que se calhar acompanha o travão para não fazermos críticas, mas depois chegamos aqui ao fim, olhamos para os números, 45 jogos, e o que é que a equipa cresceu nestes 3 anos e meio? Teve bons momentos. Ganhou uma Liga das Nações? Ganhou. Mas no Mundial, que seria a prova dos 9, a nota é muito, muito baixa. Em 5 jogos, eu diria que contra o Congo foi decepcionante, contra a Colômbia foi decepcionante, contra o Uzbequistão foi muito bom, porque é, talvez, depois de Curaçao, a equipa mais fraca deste Mundial. Contra a Croácia, nota razoável, e contra a Espanha, uma nota que foi descendo ao longo do jogo. Portanto, sai aqui, acho eu, com um 10 de 0 a 20, aqui um bocadinho à rasca, Suficiente, quase a passar na oral. É isso, Luís? O suficiente? Para mim a nota é positiva. Não deixo de apontar várias coisas que eu teria feito diferente e volto a dizer que acho que não esteve bem hoje nas substituições, mas para mim a nota é positiva porque consigo entender algumas das circunstâncias. Eu acho que Portugal, como já o disse, no Euro 2024, consegue
um olhar diferente contra a França que pessoalmente me deixou orgulhoso. Aquele cair de pé que não vale nada, mas que para mim foi um sinal. Que depois tem uma repercussão na Liga das Nações. Só que há aqui uma coisa que nós ainda não falámos e que tem influência. A meu ver, teve muita influência. Que foi a mudança diretiva da Federação. E essa mudança, que ainda é anterior à Liga das Nações, é uma mudança que pareceu sempre artificial. Aqui o jogo de apoio, o jogo de entendimento entre presidente e selecionador. Eu acho que Roberto Martínez teve elevação até na hora de saída. Tem palavras muito simpáticas e diz que sentiu sempre o apoio da direção, mas eu sinceramente não senti tanto isso. E não estou a dizer de um ponto de vista crítico, porque obviamente era o selecionador que vinha da linhagem anterior. Quando há uma ruptura, e aqui acho que não foi uma ruptura não foi uma mudança da continuidade, foi uma mudança brusca de dois polos diferentes. Portanto, Fernando Gomes de uma linhagem, Pedro Proença de uma linhagem completamente diferente, e parece-me que Roberto Martínez ficou aqui um bocadinho no meio da ponte. E ficou no meio da ponte entre o quê? Entre uma nova direção, com novas ideias, com novos rumos, provavelmente com ideias mais fraturantes, e os seus jogadores. E esta é, para mim, a questão principal. É que Roberto Martínez, entre a direção e os jogadores, escolheu os jogadores. Escolheu continuar com os jogadores. Escolheu estar sempre ao lado deles. Escolheu respeitar o código de conduta dos jogadores. E isso fez com que Portugal se calhar ganhasse a Liga das Nações. Eu acho que os jogadores ganharam aquilo por Roberto Martínez. Houve ali uma união, houve ali um sentimento. Agora, nunca se sentiu, antes disso e depois disso, que houvesse aqui uma coesão global na federação olhando para a seleção. Sentiu-se sempre muito... Acho que toda a gente apontava isto como fim de ciclo. Até porque foi muito público, não é? Algumas coisas que aconteceram em bastidores. Aquelas notícias que saíram e que se percebe perfeitamente, notícias que saíram de que se Portugal não ganhasse a Liga das Nações, onde ia enfrentar a Alemanha e depois a Espanha, ou a França, acho eu. Se Portugal não ganhasse a Liga das Nações, Roberto Martínez era despedido. É sintomático, não é? E o Roberto Martínez optou pelos jogadores, ganhou e por isso esvaziou qualquer hipótese de sair logo naquela altura. Até na altura falava-se da transição ser para José Mourinho, e a verdade é que foi com os jogadores até ao fim. E não é por acaso estas declarações de Cristiano Ronaldo, em que Cristiano Ronaldo, nós vimos o que é que Cristiano Ronaldo disse no pós-Queiroz, ou na saída de Queiroz. Nós vimos o que é que Cristiano Ronaldo não disse, mas fez. E Paulo Bento ainda recentemente, acho que foi a Antena 1, falou sobre isto. Não disse na saída de Paulo Bento. Nós vimos como é que foi o assunto de Fernando Santos. E aqui, Cristiano Ronaldo é a primeira vez, creio eu, que fala com este orgulho, este sorriso perante um selecionador. É porque Roberto Martínez nunca deixou de estar ao lado dos jogadores e de estar ao lado do seu capitão, como se viu, até ao fim, seja que minuto for. E, portanto, a minha leitura é que este divórcio foi sendo construído de uma forma perfeitamente natural entre a nova direção da Federação e o selecionador. Acho que ninguém queria continuar. Acho que este último ano foi quase um frete, mas era o ano que tinha que acontecer porque o Mundial estava aí, não havia tempo quase que podemos dizer que mesmo que o Roberto Martínez tivesse sido campeão do mundo, não é? Não tenho dúvidas que saía. Olha, Diogo Costa eu acho que estamos todos de acordo que foi o melhor jogador de Portugal no Europeu, no Mundial, no cômputo geral. Momento, não é? E era o que eu te ia dizer, ia-te lançar aqui o momento e ia-vos fazer o desafio para não elegerem Diogo Costa como o melhor jogador neste jogo contra a Espanha, aqui no nosso momento de Coca-Cola. É que o Diogo Costa já ganhou 2 vezes o prémio, portanto... E para mim seguramente fazia a trick. Certo, estamos de acordo. Qual é que foi aquela defesa? Quem é que faz aquele remate que nós nem reparámos que ele tinha defendido? Sim. Aquele no ar. Quem é que faz? É o Baeza? É da esquerda, eu acho que é o Baiana. Baiana. Da esquerda para dentro, acho que é o Baiana. O Baiana.
Mas ele primeiro faz uma outra vez. Defende a primeira, Impressionante, exato. pá, impressionante. Mas e então? O Baez era o do Rio Ave. Era não o do Rio Ave. Havia um espanhol. não? Miguel Baeza, Sim, Rio sim. Ave Nacional. Para mim foi João Félix. João Félix. Para mim foi João Félix. Acho que a saída dele não beneficiou de todo Portugal. Acho que estava na primeira parte, gostei muito de ver a forma como ele batalhou com o Porro. Já não é a primeira vez, mas agora Mas dentro isto são de questões campo, extra-campo, não é? agora Questões dentro de extra-campo. campo. mas eu gostei muito de João Félix. Continuo sem perceber porque é que no último jogo, vindo ele de boas exibições, Nem entrou. mas gostei. Não sei se o Cunha quer acrescentar algum outro nome. Se ele quiser ir pelo mesmo, eu depois posso acrescentar. Seria o João Félix, a minha primeira opção também, excluindo o nosso keeper. Não sendo o João Félix, estava a gostar hoje muito do Nuno Mendes até se lesionar. Hoje estava a comentar, não, quem estava ao meu lado a ver o jogo, acho que era a Andreia e o Sérgio e o Kiko, que estava a ver hoje aparentemente o Nuno Mendes sem limitações físicas e de repente No momento estava a fazer um belíssimo jogo. E estava a mandava gostar, lá atrás. estava a gostar, mandava lá à trave. Portanto, estava a ser uma boa surpresa para mim hoje, porque é um lateral de extrema qualidade e que tem aparentado aqui algumas limitações físicas. Hoje senti-o finalmente muito próximo do Nuno Mendes do PSG. Mas colocaria sempre o Nuno Mendes atrás de João Félix, que fico muito satisfeito por ver o João Félix finalmente alegre, comprometido, a jogar futebol que tanto sabe, e gostava de tê-lo visto se calhar numa posição mais interior, mais até fazer de Bruno Fernandes ou até como 9 Falso 9. em alguns momentos do jogo. Não foi possível vê-lo, tivemos mais tempo o Bruno Fernandes e o Cristiano Ronaldo, que diria que para mim pessoalmente, até por ser admirador de ambos, foram provavelmente as duas maiores desilusões que eu tive de Portugal neste... Nós falámos do Bruno, foi o tema aqui, aliás, daquilo que o Luís tem dito hoje, tem estado praticamente de acordo com tudo, apenas em relação ao Cristiano Ronaldo tem aqui uma pequena divergência, que é, de facto, o rendimento deste Mundial não considero que seja superior ao que tenho visto nos últimos torneios. Colocaria mais ou menos em linha daquilo que eu tenho visto, porque nos últimos 15 jogos, em Eu fases só não finais... sinto tão ganancioso. Não, é isso. O rendimento não difere. O que Postura. difere é a postura dele em jogo. Não é aquele jogador Postura, que eu é que vou resolver isto. sem Portanto, dúvida. já aqui alguma Se é isso- humildade com Se é isso, bola. vou ao teu encontro. Se é isso, vou ao teu encontro. Em termos de rendimento, estamos a falar de um jogador que, se eu estiver errado, Renato, não sei se as estatísticas podes corrigir-me, nos últimos 15 jogos em fases finais faz 4 golos, 2 de penalti e 2 ao Uzbequistão. E depois veio novamente, lá está, porque ele está a oferecer à equipa. O quê? Em apoio, ok, é um jogador... A bola emperra ali. Emperra um Nunca sai bocadinho. o primeiro toque. Não faz um drible o Mundial inteiro. Até havia uma estatística quase a brincar que o Vozinha tinha mais dribles que o Ronaldo, o que é inacreditável. De facto, o rendimento é muito pobre do Cristiano. Gostava de ter visto um bocadinho o João Félix como falso 9, a movimentar-se mais um bocadinho. Sim, nós Gostava de ter visto mais o chegámos a Gonçalo falar Ramos. disso, não é? E depois, o Paulinho não é convocado porque o Roberto Martínez olhava muito para o Gonçalo Guedes como um ponta de lança diferente, Foi um dos quase dois jogadores que não jogou. como um novo Diogo Jota, e Diogo Jota, é sempre bom falar do Diogo, com muita saudade, e acaba por não ter um único minuto. Desloquei ele e o Gonçalo Inácio, que não têm minutos além dos dois guarda-redes. De campo são. Mas, portanto, ainda à tua pergunta, João Félix, gostei muito, acho que foi das boas surpresas que este Mundial nos trouxe, e a seguir coloco o Nuno Mendes. Eu queria ter mencionado isto há bocadinho. O Roberto Martínez, além de ter ganho a Liga das Nações, tem também um feito importante, que foi a forma como geriu, e parece-me que foi sempre muito bom gestor disso, a questão do Diogo Jota, o falecimento, portanto, Respeitador, sim. muito sim, respeitador. Não é que qualquer outro selecionador não fosse ter uma postura também boa, mas acho que ele soube sempre puxar. E, por exemplo, acho que há alguns momentos em que algumas pessoas do nosso futebol aproveitam entre aspas, mas utilizam a questão de Diogo Jota quase para aparecer, ou às vezes fazem coisas que são um bocadinho cringes. Sempre achei que o Roberto Martínez não. O Roberto Martínez sempre foi muito genuíno e notas que realmente o Diogo Jota tocou-lhe como pessoa e como jogador, portanto também teve esse mérito, Roberto Igor, Martínez. para que fique bem claro, eu fiquei com a melhor das impressões do Roberto Martínez quando estivemos com ele na Federação durante algumas horas. Portanto, parece-me genuinamente um tipo porreiro, boa gente, que cometeu os seus... tem um estilo muito próprio de liderança. Parece-me que, sendo um bocadinho, se calhar, mais mauzinho, que se quis aproximar do Cristiano Ronaldo para ter também a sua proteção em relação ao grupo. Que faz sentido. O que é uma medida inteligente, aliás. Deu bons resultados na Liga das Nações.
Agora, a minha nota é um bocadinho mais baixa do que a do Luís, porque eu parti para este Mundial, enquanto observador, com expectativas muito altas, que acabaram por não ser confirmadas. E daí ter baixado a minha nota um bocadinho em relação ao Roberto Martínez, mas do ponto de vista pessoal, nota máxima. Renatão, o que é que as redes estão quentes, não é? Sei que ias fechar o momento. Fechar o momento, nunca me lembro de fechar o Nunca momento. te lembro. Impressionante. Eu estou cá para ti. Gonçalo, mete aí o fecho. E ainda por cima, é um momento que eu gosto porque eu sou genuinamente apreciador da marca que nos patrocina. O que às vezes, nem sempre há esse casamento. Não é? Sempre a pensar em ti. Lançámos a questão como avaliam a prestação de Martínez e o que é que mudavam para o futuro. Temos aqui várias respostas já. E é engraçado, deixa-me só dizer isto. Nós entramos aqui e nós não tínhamos feito nenhuma pergunta Sim. porque o jogo acabou há bocadinho e portanto já tens aí várias respostas. Sim, tenho Até várias. tá, Não vou conseguir ler todas. Exatamente. Mas diz já. Pronto, e aqui o arroba deste rapaz é Nobody. Ele diz, no mundo ideal, Martínez fora, CR7 renuncia, JJ assume, temos jogadores para jogar muito melhor e ganhar o Euro 2028, qualquer coisa que não seja isto, será mais 2 anos a desperdiçar uma bonita geração. Depois o Mário Correia é o selecionador que saiba como tirar partido de todo o potencial e qualidade desta seleção e destes jogadores. Martínez nunca soube, quanto a mim o selecionador tem de adaptar as suas ideias, princípios de jogo, consoante os jogadores que tem e nunca o contrário. O João Vicente diz, se falarmos da prestação de Martínez no geral, os jogos foram fracos. Hoje diria que ele é o maior culpado. Tivemos um Bruno Fernandes e um CR7 muito apagados a jogar em 90 minutos. Portugal precisa de alguém que saiba potenciar a muita qualidade que tem. Depois selecionei aqui um rapaz que não sei se é a conta secundária do Martínez ou não, que diz, podem criticar, mas somos bravos e merecíamos mais. Parabéns a todos, o futuro será risonho. E depois o Filipe, eu acho que o que tem de mudar é toda a estrutura da FPF. É lá, eu gosto de tudo. O que nos foi proporcionado a nós portugueses foi mal demais. Existe um jogo de interesses que tem de acabar. Não admira o comentador da RTP no Jogo de Portugal dizer não compreender. Estava doido, pá. Não é nem é o comentador, é o narrador. O narrador. E eu acrescento aqui a questão do número 6, preciso que vocês falem disso. Pois, tu querias que a gente falasse. Portanto, Estava aqui apontado. Ajudem-me lá, como é que é? O Roberto Martínez achava que o 6 ia ser o número, não é por causa do 66? 66 foi a nossa melhor prestação. Queres que eu cite? Em 2006 foste às meias finais do Mundial. O que ele diz é o seguinte, em entrevista à RTP, pré-mundial. Acredito muito na numerologia. Acho que o 6 pode trazer algo muito bom. Em 2016, Portugal ganhou o europeu. Em 1966, fez o melhor mundial de sempre. Em 2006, foi às meias finais. E Portugal acabou... Sofremos um gol do 6 no dia 6. Exatamente. Eu acho que é logo um mau princípio um selecionador falar muito de numerologia. Tu lembras-te do Domenech, em França, que era os signos? Olha, pois era, fez não convocou não sei quem e deu um excelente resultado. Deu. Para ver na Netflix, sugiro. Ai meu Deus. Olhem, eu tenho que vos perguntar isto. Do 6? Não. Isso vale o que vale. Pergunta o que quiser. O Scolari acreditava no Caravaggio e quase que éramos campeões da Europa. Na Caravaggio. Na Caravaggio. Era uma senhora. Na Nossa Senhora. Era uma senhora. Eu tenho que vos perguntar isto. Não é oficial, até pode haver aqui um volte-face, mas Jorge Jesus... Em princípio será o selecionador. Eu já percebi que vocês têm informações que eu não tenho, portanto eu passo já esta aqui. Nós temos só percepções. Estamos a falar por... Eu ficarei chocado se não for ele. Eu estava a dizer isto porque há pouco o Igor disse, quando foram os dois à Liga, que... Não viste o discurso? Não, mas foi na gala pública. O Jorge Jesus, quando recebe o prémio Carreira, quando ele diz, não sei como é que é, isto é o fim, isto é o início. É só o início. Eu estava a assumir que tinhas tido ali nos mentideiros. O Jorge Jesus entrou e saiu. Foi, ele deu-lhe umas palavras, mas eu virei logo para o Igor e disse, olha, nunca tinha visto um auto-anúncio de um selecionador. Podemos contar, ninguém levará a mal. Portanto, Jorge Jesus faz esse e sai, né, porque ao seu estilo sai imediatamente. E a sala ficou, a quantidade de conversas, de burburinhos que se ouviu, já ninguém sabe o que aconteceu bem a seguir. Também não sei que prémio foi a seguir. Ainda assim, o que aconteceu a seguir, e o Cunha vai me permitir, Valentim Loureiro. Eu vi Valentim Loureiro entrar na sala e pronto, e nós sabemos que já está com uma idade, e, pronto, saúde, e não sei o quê, e eu vi o Valentim Loureiro, pronto, e fiquei, epá. Mas ele quando chegou lá acima, puxa daquela voz. Ele puxa da voz e eu trouxe-me 20 anos para trás. Trouxe-me à Câmara de Gondomar. Show Valentim. Que show de Valentim.
eu vou assumir que é mesmo verdade que ele nem sequer sabia que ia receber um prémio e que chegou lá Foi e lindo, destrocou. foi Uma Jorge. Lindo. Olha, mas então, Jorge Jesus, a ser o selecionador, há uma coisa que Jorge Jesus tem, eu senti isso quando ele foi para o Benfica, senti isso no Braga, senti isso no Sporting, no resto da carreira depois já não acompanha tanto, que é, no primeiro ano as equipas jogam, os jogadores parecem todos o Maradona. Portanto, com esta seleção, com este grupo, com este talento, eu acho que vamos, durante uma fase, e até porque Jorge Jesus é um treinador que por vezes satura um bocadinho os jogadores pela sua exigência grotesca às vezes, apanhando os jogadores só mês a mês, numa competição mais curta, eu acho que vamos ter momentos em que vamos estar apaixonados, porque temos, o Cunha fez a descrição perfeita, né? Alguns dos melhores jogadores nas suas funções do mundo, e um treinador que normalmente costuma puxar muito por eles. Portanto, eu acho que nós vamos estar aqui numa fase apaixonados pela seleção outra vez. Não? Eu acho que é aqui uma boa notícia e uma má notícia para começar. Se for o JJ, atenção. Má notícia. Eu acho que ele é um homem do dia-a-dia, vai ficar aborrecido, né? da relva, e que não vai estar todos os dias com os seus jogadores. Portanto, esta aqui é a má notícia. E a boa notícia é que ele não vai estar todos os dias com os seus jogadores. Portanto, não os vai fatigar no dia-a-dia, vão estar mais levezinhos e vão estar com mais vontade de estar com o paizão JJ quando estiverem com ele. É um grande treinador de futebol. Mixed feelings, ou seja, admito nunca ter sido especial fã da personagem, por representar um bocadinho este lado folclórico, um bocadinho altivo, um bocadinho vaidosão, um bocadinho folgazão, tudo isto neste caldeirão que dá aqui uma figura excêntrica, mas por outro lado é uma personagem larger than life, um grande treinador de futebol. Aliás, nós fazemos muitas entrevistas a antigos jogadores de JJ e quase todos eles dizem o mesmo, que sempre que estiveram com ele, um ano, 2 anos, 3 anos, que evoluíram muito em muitos aspectos do jogo. Portanto, isto aqui não é coincidência. Trabalha muito bem. Agora, na seleção, terá um poder mais limitado. Mas eu vejo uma Espanha com um ADN, com uma identidade, volta à identidade, muito vincada. Vejo uma França do Deschamps com uma identidade muito vincada. E Portugal tem matéria-prima para isso e eu não vejo essa identidade. Talvez JJ consiga. Sim, deixo isso no ar. Jorge Jesus, para mim, tem... Há um lado fora do campo e há um lado dentro do campo. Fora do campo, o que eu sinto historicamente é que os jogadores, quando chegam à seleção, vão para um momento de leveza. Não estou a falar das fases finais, mas eu sinto um descomprimir, uma descontração, há um sentimento efetivamente de grupo, de família, enfim, de velhos conhecidos que gostam de ir ali, de fazer jogar um futebol mais tranquilo. Adversários também mais simpáticos, muitas vezes. Em conceito, adversários mais simpáticos. E por isso parece-me que é um momento, não me interpretem mal, é um momento de lazer. O objetivo não é dizer isto num tom negativo, é num tom positivo, mas parece-me que os jogadores têm genuíno gosto de ir à seleção, de desfrutarem daqueles momentos, já que não podem descansar, tirar férias, pelo menos têm ali um momento mais relax em relação ao seu dia-a-dia nos clubes. E este vai ser um grande desafio para Jorge Jesus, porque Jorge Jesus não tem conhecimento disto, enfim, mas tens de começar por algum lado, não é? Muitos selecionadores, até o serem, foram treinadores. E por isso Jorge Jesus também vai ter que fazer esta mutação. Acho que há 10 anos ia ser muito mais complicado do que agora. Parece-me que Jorge Jesus está mais sereno, mais tranquilo, não deixando as suas principais características, mas é preciso que Jorge Jesus entenda esta realidade que vai encontrar de jogadores que não vão chegar ali para levar 2 horas de palestra e para levarem cargas nos treinos. Acho que Jorge Jesus é bastante inteligente, é bastante conhecedor do futebol e por isso sabe perfeitamente o que é que deve fazer, o que é que não deve fazer, enfim, homem que comanda um grupo que quer estar ali com vontade. Depois há o dentro do campo. E o dentro do campo, eu acho que Jorge Jesus tem aqui uma grande oportunidade para definir o rumo para Portugal nos próximos anos. Quando eu digo isto, é porque, como o Cunha estava a dizer, há pouco puxando as palavras do Bruno Fernandes. Bruno Fernandes
E mais, eu estava a ouvir, era o Ruben Dias, que estava em desacordo com o Quaresma. Não estavam a pegar, mas não se estavam a olhar. Portanto, estavam claramente a picar-se. O Quaresma a dizer que Portugal joga muito passo para o lado e para trás, que deve ser mais objetivo, mais profundidade. O Ruben Dias a tentar discordar, e depois, a certa altura, vem essa sensação que o Ruben Dias passa, que o Bruno Fernandes também passa, que é esta seleção tem ótimas individualidades, tem muito bons jogadores, mas ainda não tem uma matriz de jogo cimentada como tem uma Espanha, em que os jogadores, quando aparecem, quando brotam, já sabem perfeitamente qual é a matriz da seleção. E a verdade é que nós também não a sabemos. E eu acho que Portugal está numa fase, já há largos anos, numa fase de transição, mas que isto nunca foi propriamente cimentado, que é, historicamente, e o Cunha ainda lembrar-se-á melhor que nós, mas Portugal joga em 4-3-3. E, historicamente, Portugal jogava com flanqueadores que cruzavam. E Portugal, historicamente, sempre foi fraco em termos de pontas de lança, quer em termos de quantidade, quer em termos de qualidade. Era difícil aparecerem bons pontas de lança e haver muitas soluções para aí. Portanto, Portugal é o típico... Eu quando penso em Portugal e matriz de jogo, lembro-me de Quaresma de um lado, Cristiano Ronaldo do outro, O Figo. E a equipa a viver disto. E a Figo, verdade é que... Simão, Sérgio Conceição, né? Exatamente. Extremos. Muitos. Boa Morte. Enfim, sempre tiveste muitos jogadores nestas características. Jogadores sempre que iam à linha de fundo e cruzavam. Agora já não se usa isso. É os extremos de pés trocados e, portanto, movimentos interiores. O que acontece atualmente é que tu não tens esses jogadores, nem é suposto teres. Atualmente o que tu tens, a tua fina flor, é um meio-campo de futebol curto, de futebol apoiado, de tiki-taka, só que depois há ali uma falta... É o tal desfazamento das duas realidades. Exatamente. Né? Falámos há bocadinho. E que eu acho que Jorge Jesus agora tem que mostrar outra vez o grande treinador que é, e tem que conseguir perceber... Tem aqui uma ótima oportunidade para deixar outra vez marca no futebol português, como já deixou, e poder... definir, efetivamente, dentro de campo, qual é que é a matriz que Portugal deve ter. Porque o que nós vemos, claro que nós temos laterais projetados, isso aí não muda. Nós temos um meio-campo muito capaz, temos muitos jogadores também a aparecer, sempre jogadores, ou grande parte das vezes, jogadores com o mesmo estilo. Estou-me a lembrar, por exemplo, Rodrigo Mora, que acredito que vá fazer parte do futuro próximo da seleção. O próprio Kenda. O próprio Kenda, com características diferentes e, enfim, com um lado agora musculado que me parece que o tem prendido um bocadinho neste regresso no Sporting, mas nesta altura o que nós sentimos é que Portugal, efetivamente, não tem essa matriz totalmente definida. E nós agora entramos numa fase em que ainda é uma fase de Bruno Fernandes, ainda é uma fase de Bernardo Silva, mas já não é o prime, como se costuma dizer, já vai deixar de, se calhar, de ser o prime deste tipo de jogadores. Sim, agora é o prime Vitinha, de Vitinha e João Neves, e Jorge Jesus vai ter que encontrar os alicerces onde se vai pendurar. E esses alicerces, Pepe já acabou, Ronaldo está a acabar, venham daí os novos alicerces. É a oportunidade para Jorge Jesus. Muito bem, vamos ver se será o Jorge Jesus. Deixa-me só, para rematarmos, o Mundial está aí a total força. Falta apenas um jogo, não é, para terminarmos os... ajudem-me. Oitavos, exatamente. Oitavos. Não, faltam 3 jogos. 3? Estados Unidos, Bélgica. Estados Unidos, Bélgica hoje, e amanhã Colômbia e... Pois é. Agora não me estou a lembrar do outro. Só para te dizer ainda, em Egito, relação... qualquer coisa, não é? Argentina, Egito. Argentina e Egito. Egito, qualquer coisa, desculpa. Egito campeões do mundo. Egito, uma campeã qualquer. Só para dizer que Jorge Jesus vai ter, partindo do princípio que é Jorge Jesus, isto pode cair já em saco roto, mas vai ter um teste inicial já que não vai ser para meninos. Quem é? Porque agora o formato vai ser um bocadinho diferente. Vamos ter dois fins de semana seguidos de seleções, no final de setembro e início de outubro. E Portugal vai fazer 4 dos 6 jogos da Liga das Nações. Aí Portugal tem um grupo com o País de Gales, diria claramente a seleção mais fraca, a Dinamarca, que ficou de fora deste Mundial, mas tem uma boa seleção, e a Noruega, que está a ser uma das grandes sensações deste Mundial. Por isso, Jorge Jesus, ainda sem conhecer o grupo, vai logo a doer. Eu creio que ao 4º dia ele tem o primeiro jogo
Portanto, esta fase arranca logo com Portugal. O campeonato acaba a 20, para a 20 de setembro. A seleção junta-se a 21 e a 24 tem jogo em casa contra o País de Gales. Nossa. Portanto, Jorge Jesus J, não vai ter, não vai ter J, tempo J. nenhum para treinar. Vai ser só meter a carne no assador e provavelmente vai ser um assador já. Vamos ver. Mas Olhando aqui, desculpa. não, e só olhando aqui para o Mundial, já não temos equipas de lusofonia, não é? Perdemos Cabo Verde, esta é mais natural, e Vale perdemos, sempre a pena falar de Cabo Verde. É isso. Deste Cabo Verde. e perdemos Fantástico. o Brasil. Olhando para Cabo Verde, acho que fantástico. É engraçado porque eles não ganharam, eu até estava a confirmar, eles não ganharam nenhum jogo, mas saem como Mas os também não vencedores do perderam Mundial. nenhum jogo em 90 minutos. Só a única 90 equipa minutos. da história dos mundiais que nunca quê? perdeu um jogo nos 90 minutos. Segunda? Só a única equipa. Pois. Nunca perderam um jogo. Nunca perdeu. Ok, está bem. Tá bem. Primeira verdade. participação, não perderam nenhum. Tá boa. Está em bondade esse. Mas Nosso Renato. Mas o Brasil foi eliminado e eu ontem por acaso tive a oportunidade de ver o jogo inteiro sem pausas, vi o jogo inteiro, quer dizer, a não ser com as pausas. Tens 3 pausas sempre. É isso, a não ser garantidas. com essas pausas, mas vi o jogo inteiro e é engraçado porque estávamos a falar da questão da identidade e não é que me tenha chocado porque eu já tinha visto 2 jogos do Brasil antes, portanto eu já sabia que eles estavam a jogar assim, mas a forma como o Brasil se sente confortável e quase que obrigado a dar o jogo ao adversário. E já não vemos aquele Brasil que esmaga, que... Oh, Igor, não sei se esta estatística foi o nosso colega Rodrigo Bruno que me passou hoje esta estatística. Desde o Mundial de 66, há 60 anos, ou 60 anos, que o Brasil não tinha um jogo de Mundial com uma posse de bola tão baixa como ontem. Portanto, há 60 anos. A Noruega teve o dobro dos passos do Brasil. O dobro. É impressionante. Falando de identidade, é isto, não é? Com o Vadis Brasil. É isso. O Brasil perdeu a identidade total. Nesta altura. O Luís há pouco fazia aquela leitura histórica muito, muito certa de Portugal. Mesmo a parte dos pontas de lança. Nós passamos, pontas de lança, por exemplo, passamos de um quarteto fascinante, Jordão, Nené, Manuel Fernandes e Gomes, para um deserto total. Em poucos anos. Depois aparece o Paulo e Nuno Gomes e há ali parece que Portugal consegue de facto juntar o lado artístico aos números 9. E agora estamos aqui numa fase um bocadinho de indefinição. Mas o Brasil é muito... parece-me pior. Sim. Eu também diria que a crise é bem maior no Brasil. É que nós crescemos com as lendas do Brasil de 70 a 82, temos uma equipa muito competente em 86, temos uma equipa que em 90 é eliminada pela Argentina de uma forma totalmente injusta. Ainda há pouco tempo estava aqui a ver na nossa redação o resumo desse jogo. O Brasil esmaga a Argentina e o Maradona e o Caniggia ganham esse jogo. E depois temos o Brasil do Romário e Bebeto, do Ronaldo Fenómeno com o Ronaldinho Gaúcho, E com o do Rivaldo. E nesta altura, muito sinceramente, Igor, eu ontem estava a ver o jogo, também vi com muita atenção o jogo. O Brasil até podia ter ganho aquele jogo. E Não há sim, dúvidas. o guarda-redes E até foi melhor em merecia campo, mais do que E teve um Noruega. penalti Mas é um Brasil que não encanta. Eu não vejo ali jogadores de elite. Vejo bons jogadores, naturalmente. Claro. O Vinícius Júnior é um jogador de elite nesta altura. É o jogador de elite daquela seleção. Concordamos? De resto, o Vinícius? O Vinícius. O Vinícius e o Rafinha, sim. O Rafinha praticamente não jogou, não é? Faz o Mundial lesionado, O praticamente. Bruno Guimarães fez um bom Mundial. Falhou ontem um penalti. Mas é um Brasil muito... Ram. Pouco amarelo. É um Brasil que há muitos anos não tem ponta de lança também. Houve os tempos que andava lá Fred, mas... Ele até começou com o Igor Tiago, este Mundial. Tiago. Ele desistiu Igor Tiago. rapidamente dele, não é? Sim, só fez um jogo. Eu acho que... Mas aí não tens uma... Estás-te a divorciar cada vez mais da tua matriz e vais buscar Carlo Ancelotti. Uhum. Não podes estar à espera que Carlo Ancelotti de repente vá aqui recriar o Brasil de futebol samba, não é? E mesmo o processo de escolha do Carlo Ancelotti é tenebroso, não é? Isto numa federação... Não, andaram mais de um ano. Mais de um ano. Fernandinho Andaram para passou 4 ou por 5. lá. Andaram com treinadores interinos. Portanto, Pois é isso. Isto aqui é inaceitável. Quer dizer, o Carlo Ancelotti, quando é que ele assumiu? Em janeiro deste ano, talvez? Há um ano. Há um ano. Foi. Há um ano? Foi há um ano. Há um ano Sai do Real Ainda Copa, faz sim. parte da qualificação, mas... Não fez praticamente nada. Eu acho que Quase já nada, estavam, não é? já estavam praticamente. Portanto, sim. se isto tivesse corrido bem para o Brasil, seria surpreendente para mim, sim. pelo menos. Tu falaste da questão dos pontas de lança, mas eu até vou à questão dos laterais. O meu tempo era Do Brasil? Cafu Roberto Carlos. Tu certamente lembrarás de Para mim, melhor o Jorginho, até. Jorginho, O Jorginho, Branco. melhor do que o Cafu. O Branco, o Roberto Carlos, para mim, o melhor de sempre. O Marcelo, o Marcelo. Branco. Portanto, E de repente eles têm que ir buscar jogadores quase já pré-retirados, não é? Os tinhas o Danilo, tempo o em que- Alexander. O Dani Alves e o Maicon, só um deles é que jogava, não é?
Já viste? E agora, enfim, sim, o Brasil, eu acho que o Brasil está de tal maneira que eu nem consigo dizer é a grande decepção do Mundial. A Alemanha mais, não? Sim, Até por ter perdido com o Paraguai. Com o Paraguai, sim. Acho que sim. Muito bem, e como de geral, Cunha, o Mundial está-te a agradar? Está, olha, confesso-te uma coisa, entrei tarde em que sentido? Estava de férias quando o Mundial começo a ver jogos para aí ao quarto, quinto dia e muito desligado emocionalmente, tipo, eu estava a estranhar, tipo, o que é que se passa? Não estou a sentir. Mas nesta altura já estou naquela fase em que estou a começar a vibrar e a querer ver os jogos todos, que não vejo, obviamente, não aguento até à 1 da manhã nem às 2. E fiquei com muita pena que Portugal tenha sido eliminado tão cedo, porque mesmo os meus filhos, olhando um bocadinho para o lado mais familiar, também estavam a entrar nesta onda de Portugal e infelizmente ficamos por aí. Eu sei que nós estávamos a falar disto, só para terminarmos, desculpem lá, estávamos a falar disto há uns dias, esta ideia dos 2 mundiais, não é? O mundial mais social, onde temos o Cabo Verde, onde temos o Uzbequistão, onde temos Curaçao, onde temos... E depois agora é que Mundial Competição. Agora o Mundial Competição, não é? Este Mundial tem tido muitos problemas. Eu amanhã vou escrever um campolado a falar um bocadinho sobre isso. Passem por 00.pt, acho que vale a pena, puxando a brasa à minha sardinha. Mas o lado esportivo, curiosamente, tem sido bastante interessante. Fiquei fã deste Mundial de 48 seleções. Porque a verdade é que dá-me muito gosto, dá-me muito prazer imaginar uma ilha como Curaçao a vibrar com um golo mundial da Alemanha. Cabo Verde, que atenção, Cabo Verde faz uma qualificação na zona africana. Cabo Verde apura-se diretamente. Cabo Verde, mesmo que o Mundial só tivesse 32, ele estaria lá. Sim. E tem uma excelente equipa, com muito bons jogadores, uma equipa que joga livre, descomprometida, descomplexada, aliás, desculpa, não é descomprometida, descomplexada. E o Sidney Cabral faz um golo magnífico. Que vamos ver durante décadas. Porque é que o Benfica o vendeu antes do Mundial? Explica-me. Acho que é um ato de má gestão, mas... e portanto aqui com algumas equipas a aparecerem e com muitos bons jogadores. Estou a gostar da parte esportiva do Mundial, com muitos bons jogos. O México-Inglaterra foi um jogaço. Foi um jogaço. Vi só o resumo, porque lá está, foi à 1 da manhã, julgo eu. Foi. Aliás, parece que até começa mais tarde. Foi adiado. Tive pena e tive muito aquela vibração do México 86, a ver o México e Inglaterra. De eu ter uma recém-nascida em casa, é que eu consegui ver grande parte desse jogo. Do México e Inglaterra? Confirmas que foi um bom jogo ou é o resumo está muito bem feito? Não. Parada a resposta. Se viste boa parte é porque não adormeceste até lá, é bom sinal. Exato. Também não podia adormecer porque ela estava. Ok. Recém-nascida. Olha, muito bem, Portugal está eliminado, nós ainda teremos mais um episódio de... Sabes o dia de cor? Não. Será no final da próxima semana. Pré-final. Após as meias finais. Exato, portanto será ali Sim. Que sexta, talvez. Quinta-feira à partida. Que está com o Carlos Daniel. E aí encerraremos o nosso capítulo mundial. Porém, fazer aqui um bocadinho de housekeeping, vamos abrir, aliás já está aberta, a hora que estão a ouvir isto já está abertas as inscrições para a segunda edição do nosso concurso Caça Talento. Nós já falámos aqui no último episódio do vencedor, o João, que já podemos... Diz. É isso que eu ia perguntar, já vencedor? Já vencedor. Tinham divulgado já? Já tínhamos. Peço imensa desculpa. Foi o João Leitão. Tive 4 dias de folga. Foi o João Leitão, que vai ser nosso comentador para a próxima temporada. Ele parabéns ao João. Confirmou também. Gostei bastante de ouvir o João. Não conheci pessoalmente ainda, mas gostei muito de ouvi-lo. Não estava cá nos 2 dias que ele veio. Que ele veio cá. Sim. Não me cruzei com ele, mas gostei muito. Traz oportunidades. Portanto, já estão abertas. O e-mail é ataquerapido@00.pt. Portanto, as candidaturas podem ir para lá. Pedimos o mesmo que pedimos no ano passado. Um pequeno vídeo vosso na casa de 1 minuto, 2... Vá, até 2 minutos e 30, também não façam uma coisa muito grande, a comentar um tema da atualidade, por exemplo, a sucessão de Roberto Martínez na seleção, ou nova época de alguém, o que vocês quiserem, é livre arbítrio para escolher. Portanto, podem mandar as inscrições até ao final do mês de julho. Nós sabemos que a maioria será agora e depois na reta final. Sim, mas tem não deixem para o fim. Não deixem para o fim. O ano passado aconteceu isso. Há algumas pessoas que disseram já acabou, já não dá. Quantos recebemos no ano passado, Luís? Cerca de 200 candidatos. Na altura selecionámos 10. Este ano não sei quantos vamos receber, mas vamos também selecionar 10. Sai exatamente o mesmo processo. Eu e o Luís vamos fazer a primeira seleção. Iremos depois convidar uma vez por mês cada finalista, digamos assim. E depois escolheremos quem. Avançaremos depois para a fase final. Mas pronto, já podem. ataquerapido.00.pt.
Nós vamos também depois agora ao longo dos próximos dias fazer aí barulho, não é, Renato, com isso? Sim, senhor. Pronto. E é isto, não é? Aí não há desenterrado hoje, pá. Não, Ei, já estamos pá. longos, já estamos longos. Mas Saudades. tens enterrado? Eu Não tô tenho, não tenho. Não tens. Eu nesta hora, a esta hora estou enterrado completamente. Estou enterrado no sofá, na Também eu, areia, também eu. estou com um melão Amanhã é que outro mete dia. medo. Amanhã é outro dia. Confesso que hoje fiquei também com grande azia. Sim. É que ainda por cima já ninguém estava a contar com golos. Chorou-se no Mesmo 0-0. É verdade. Chorou-se É no verdade. 0-0. Mas forte. Nenhum de Forte. nós. Nenhum de nós. Por acaso não. Por acaso não. Mas Duas crianças que estavam aqui que choraram. choraram forte. Eu forte acho que e feio. uma delas chorou porque viu a outra a chorar. Vale tudo. Porque eu vi essa segunda criança, não vou dizer quem foi, mas eu vi essa segunda criança a dirigir-se para cá, sem saber que o jogo já tinha acabado, viu o amigo a chorar e começou a chorar também. Mas Eu- vale o que vale. Atenção, eu em funerais eu emociono-me ao ver pessoas verdade. que eu gosto também Futebolista. emocionadas. Futebol Portanto, é isto. isto é assim. E o Mundial é o Cine Cabral a abraçar a namorada na bancada, à procura dela depois fazer aquele É o gol. selecionador do Pá, Equador. é espetacular. É E espetacular. é Portugal na fase de grupos ou nas meias finais a ir de sopa. Portanto, infelizmente. Ouçam, vou terminar como comecei. Eu nem ligo muito a seleção. Para mim é clubes. Quando é que o Benfica joga aqui? 27, 26? Vai, né? É isso é que nós queremos. É reforços para o Benfica e para o Sporting. Bem, vamos embora, meus amigos. Cunha, sempre Não um gosto. disseste Porto, estás tramado com os portistas. O aeroporto não conta ninguém, é só o André Silva. Pá. E o Porto mantém a matriz. É isso. Ah, não, já tem Vamos um... enrolar para começar- agora para para- começar agora. Não, Vamos desculpa, começar desculpa. antes disso. Queremos mais, está muito calmo. O Sporting contratou tudo, parecia que vinham em caminhões, agora aqui a conta-gotas. Ô Igor, só vou acabar com este pedido. Gostava de ver Daniel Bragança na seleção, pá. É? Adoro Daniel Bragança. Sou fã. Eu cheiro-me que tu... E estou a dizer que já escrevi sobre isso, atenção. Eu cheiro-me que tu Portanto, vais ter que ver Mas fica no outros Sporting ou não? campeonatos. Em princípio, vai sair. não. É o que é. Tenho pena. Vamos lá. embora. Vamos embora. Luís, sempre um gosto. Voltaremos então na próxima semana, pré-final, com o Carlos Daniel, e todos os ataques rápidos têm o fim. E o Mundial também.